O que eu vou falar aqui hoje, eu creio que você já saiba, ou pelo menos acha que saiba, mas dificilmente você aplica ou tem muita dificuldade de aplicar. Eu vou apresentar a minha visão, né, de algumas lições que eu tirei de um livro, alguns ensinamentos que podem servir muito aí para sua gestão financeira, gestão de investimentos, para sua vida como investidor, como investidora. Eu vou iniciar aqui no canal uma série chamada Dinheiro nos Livros, que basicamente é tirar ensinamentos de livro que serve para a nossa vida financeira, para a nossa vida de investidor, para os nossos investimentos, para a nossa prosperidade como um todo, né? Nossa busca por enriquecimento, seja ele o que for aí no seu conceito, na sua concepção de riqueza, o que você entende como riqueza. E o primeiro livro que eu escolhi para falar nessa série é talvez o mais clichê de todos, é esse livro aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia. Talvez é um dos mais clichês aí na área de finanças, na área de investimento, um livro bem óbvio, né? Digamos assim. Mas o que que é ser clichê? O que que é um clichê? Já é uma ideia muito batida, né? Já muito falada, uma fórmula já muito conhecida, muito repetida, né? Já falada ou escrita. Eu concordo que esse livro é muito conhecido por quem já acompanha aí canais de finanças, mas eu te faço uma pergunta. Então, por que tem tanta gente ainda com dificuldade com dinheiro, com endividamento e até mesmo com dificuldade nos investimentos, né, em simplificar os investimentos, se manter constantes? Se mais de 80% das famílias brasileiras têm dívidas, 80% dos núcleos familiares brasileiros estão endividadas, estão em situação de endividamento. Mais da metade dos brasileiros não investem em nada, em nada. Menos de 5% dos brasileiros aí investem em bolsa de valores, têm investimentos mais rebuscados, né? Buscam realmente investimentos mais sérios. Então, o livro não pode ser um tema batido, porque, inclusive, esse é um dos livros que eu considero como se fosse o salmo do investidor, ou o salmo de quem quer fazer, os salmos, né, de quem quer fazer melhorias aí nas suas finanças. É um livro bem fininho, e eu vou falar aqui de 9 lições que eu tirei valiosas desse livro para finanças e para a vida também. E já adianto que a última delas é a mais importante, é a que fecha aqui o nosso encontro hoje com chave de ouro. Bom, então vamos lá. A lição número um que eu tirei desse livro é relacionada a pensamento, né? A mentalidade. Comece pelo desejo de ficar rico. Essa é uma das primeiras lições que Arcade, que é o, digamos, o protagonista desse livro, que é o homem mais rico, né, que está ali dando conselhos para um grupo de pessoas, ele pergunta para ele como que ele fez para ficar rico, e ele falou que ele começou com o desejo de ficar rico, né? A mensagem principal que tem aqui é a de que a gente deve trabalhar nossa mente, né? Inclusive, esta é uma das inspirações para o nome deste canal, que é Ricamente, né? Porque a gente começa por aqui, né? Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Já disse T. Harv Eker, que é um outro autor aí de um outro livro famoso. Então, a mensagem principal é aqui: trabalhe sua mente. Cada um tem seu próprio conceito de riqueza, como eu falei. Riqueza para uma pessoa pode ser ter 10 milhões na conta, para outro pode ser pagar as contas em dia e ter os filhos com saúde. Enfim, o conceito de riqueza ele é subjetivo, mas a gente tem que começar com esse desejo de ter uma vida plena, de ter uma vida próspera, de ter uma vida rica, seja ela como for, seja ela do jeito que foi, do jeito que você interprete como uma vida rica, né? Então a gente começa por esse desejo para nos levar aos próximos passos. Outra lição que tem nesse livro, que também é muito conhecido, é uma frase muito conhecida aí no meio digital, que é o pague-se primeiro, né? Uma das frases mais conhecidas. Mas será que você realmente aplica isso? Você aplica isso na sua vida? O livro sugere, né? O autor, o personagem sugere que a gente tem que sempre destinar 10% de tudo que a gente ganha
deve ser guardado para a gente, né, para a nossa construção de riqueza, para o nosso futuro eu. Essa é uma das lições, na verdade, que antes, muito, muito, muito antes de eu ler esse livro, eu já aplicava na minha vida. Eu sou uma poupadora quanto mais, né, então sempre destinei um percentual da minha remuneração, desde que eu comecei a trabalhar, ganhando uma remuneração constante, eu destinei parte, mesmo ganhando pouco, eu destinei parte desse recebimento para poupar, né, mesmo quando eu não era uma investidora, mas eu sempre poupava. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, desde a minha primeira remuneração lá, oficial, com carteira assinada, que era R$ 600 na época, eu já destinava parte dos meus recebimentos para mim, para o eu do futuro, né, pensando no depois. Então essa é uma lição muito importante que tem no livro, embora seja batida, né, um tema batido, clichê, quantas pessoas não faz nem isso, né, não destina nada, nada. Outra lição aqui que tem no seu livro, que também é óbvia, né? Faça seu dinheiro crescer. É óbvio, mas será que todo mundo se preocupa com isso? Ou seja, não deixar dinheiro guardado embaixo do colchão, ou de deixar dinheiro parado em conta corrente, ou em investimentos ou supostos investimentos péssimos, que seu dinheiro às vezes fica até menor do que quando você investiu, né? É óbvio que a gente não quer isso, mas muita, 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 muita gente, e às vezes a gente mesmo, mesmo tendo um pouquinho mais de consciência, acaba negligenciando isso. Por quê? Por preguiça de estudar, por preguiça de pesquisar, por preguiça de aprender mais sobre investimento, sobre coisas mais adequadas, enfim. Às vezes, muitas vezes a gente negligencia essa lição de fazer o nosso dinheiro crescer, não só através de investimento, mas através de outros meios também. Empreender, investir em outros empreendimentos, investir em você mesmo, que vai acabar fazendo o seu dinheiro crescer também, né? Aqui a gente pode pensar até de forma mais ampla, né? Um pensamento mais amplo. Lição número 4: não gaste os filhos das suas economias. É exatamente assim a frase que está no livro. Aqui, basicamente, é a gente não consumir os lucros dos nossos investimentos, né? Os dividendos, os proventos, os juros, pois esses, na fase que a gente está acumulando a nossa riqueza, fazendo o nosso pé de meia, eles devem ser reinvestidos, né? Então não adianta a gente querer antecipar nossa renda, nosso usufruto da renda antes da hora, porque isso vai prejudicar essa nossa construção de riqueza, né? A gente pegar os proventos, dividendos ou juros aí do que a gente recebe e sair gastando como se fosse nosso. Não, isso tem que ser reinvestido. Então, não gaste os filhos das suas economias. Número 5: não confunda desejos com despesas necessárias. A gente, à medida que a gente vai ganhando mais, a maioria das pessoas, né, à medida que a gente vai ganhando mais, a gente tende a fazer o nosso, nossas necessidades, nosso orçamento básico acompanhar essa evolução de renda, né? Então a gente vai sempre tender a elevar nossas despesas que a gente chama de necessárias para crescer num tamanho que seja proporcional aos nossos rendimentos, ao que a gente recebe, né? Então, a menos que a gente faça alguma coisa para mudar isso, a gente vai sempre consumindo mais. E aqui eu gosto sempre de enfatizar uma coisa: aumentar padrão de vida é diferente de aumentar qualidade de vida. Naturalmente, quando a gente passa a ganhar mais, a gente quer melhorar de vida, a gente ganha mais também para melhorar de vida, né? Para melhorar as condições, padrão, consumo melhor. Mas não necessariamente esse aumento de padrão quer dizer um aumento de qualidade. Às vezes, esse nosso aumento de consumo é só para caber num grupo, para caber num meio, para mostrar para os outros, enfim, não necessariamente é uma elevação de qualidade de vida. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, senão não importa se a gente ganha 30, 40, 50, 100 mil reais, o nosso nível de consumo vai estar no mesmo nível da renda, nunca vai sobrar para investir ou vai sobrar muito pouco e não necessariamente a gente está tendo mais qualidade de vida. Então, essa também é uma lição que eu acho bem legal que tem aqui nesse livro, que eu gosto sempre de destacar. Número 6, lição número 6,
que eu tirei aqui desse livro, que eu gosto de falar que essa é uma dica de ouro, né? Porque aumente a sua capacidade de ganhar. Não adianta a gente ficar só esperando o milagre da multiplicação dos nossos investimentos, né? A gente que investe, e é o que eu sempre digo aqui no canal. Invista em você, invista em conhecimento, invista em estudo, acima de tudo, principalmente, invista em você. Conhecimento, estudo, em fazer renda extra, em buscar melhoria aí na sua carreira, se você tem uma carreira, em empreender, ou em melhorar seu negócio, ou diversificar o seu negócio. Não adianta a gente esperar milagres sem fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar esperando milagre dos juros, milagres do investimento A, B ou C, se a gente não está fazendo a nossa parte por outro lado, de estar se capacitando, de estar melhorando a renda, aumentando a renda, consequentemente, aumentando os nossos aportes, nossos investimentos. O crescimento ele é conjunto, ele não é um único canal de enriquecimento, não é investimento que vai fazer a gente enriquecer, mas as fontes que a gente levanta e trabalha em prol do crescimento daquele investimento e nosso próprio crescimento, né? Nossa própria evolução como ser humano. Então, aumente a sua capacidade para ganhar de todas as formas. Capacitação constante, estudo constante, melhoria constante. Número 7, proteja seu tesouro contra a perda. Aqui tem um monte de coisas nessa frase que tem no livro que a gente aplica aqui, principalmente para o mundo dos investimentos. Eu destaquei aqui algumas. Invista somente naquilo que você conhece. Isso é uma forma de se proteger contra a perda. Quando a gente fica aí se arriscando em coisas que a gente não estudou o suficiente, baseado em dicas dos outros, é só arriscar o nosso suado dinheiro em coisas, em terrenos que a gente não conhece. Não acredite naquilo que a boca de um homem diz, mas sim no que suas mãos fazem. Cuidado com os gurus, com as dicas de investimento, é hora disso, é hora daquilo. Será que essas pessoas estão fazendo essa mesma coisa que estão indicando para você fazer? Muito cuidado com isso, tá? Não só na internet, mas também no nosso meio de trabalho, de amizade, enfim, né? Tem muita gente aí para dizer o que você deve fazer, mas não necessariamente ela faz aquilo na vida dela, né? É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Sem essa de colocar 100% em criptomoeda, 100% em uma ação específica, 100% do seu patrimônio em determinado segmento A, B ou C, porque é a grande chance, né? A sua grande chance, sua grande tacada de dar uma virada. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. É melhor a gente ser cuidadoso com o nosso patrimônio, cuidadosa com o nosso patrimônio, diversificar de uma forma saudável, estudar minimamente onde você está colocando seu pezinho, onde você está investindo aí seu suado dinheiro. É melhor uma pequena cautela do que um grande remorso. Até mesmo você optar por opções de investimento que rendam menos, mas aquilo te traz tranquilidade. Eu sempre falo que o meu lema aqui no canal é: se tira sua paz, custa caro demais. Então, às vezes, não necessariamente você tem uma carteira, você tem um perfil de investimento muito arrojado, né, ou de moderado para mais, né, para arrojado. Você prefere caminhar a passos mais seguros, mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo, porque é melhor você ser mais cuidadoso do que você se arrepender ou ser arriscado além do que você tem ou tinha estômago para estar vendo seu patrimônio ou subir ou descer, né? Seu patrimônio oscilar. E aqui dentro desse proteja seu tesouro contra a perda, não deixe se enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Essa é uma das frases mais poéticas que eu acho nesse livro. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Se você internalizar, se concentrar nessa frase, isso vai te evitar de cair em tantos N tipos de golpes que tem aí, golpes financeiros, golpe de Pix, golpe de tudo, né? Golpe de pirâmide, golpe de investimentos milagrosos. Não se deixe enganar pelo romântico desejo de fazer fortuna rapidamente. Não existe almoço grátis, não existe investimento milagroso que você vai colocar R$ 500 e vai resgatar 10 mil,
ou que você vai colocar R$ 1.000 e vai resgatar 100 mil de volta. Isso não existe, gente. Pode acontecer a loteria, que é um evento aí raríssimo, mas eu vou falar disso também aqui na próxima lição, que é uma coisa também que a gente precisa ter muita cautela, que é essa espera pela sorte, né? É exatamente o item 8 aqui. Os homens de ação são favorecidos pela deusa da boa sorte. É o que é uma frase que tem lá no livro, que basicamente ele fala que não adianta a gente contar com a sorte, mas não fazer nada ao mesmo tempo que não se faz nada. Não adianta nada a gente ficar sentado no sofá esperando ganhar na loteria, que a gente vai morrer e não vai ganhar na loteria, porque a chance é muito pequena. Então, em resumo aqui é mexa-se, mexa-se na vida. Você quer ter sorte na vida? Então, mantenha-se em movimento de trabalho, em movimento de estudo, de capacitação, de busca de informação. Então, nada de ficar sentado no sofá. O espírito da procrastinação afasta a deusa da boa sorte, ele diz no livro, né? Então, os procrastinadores aí, tá, afastam com gosto a deusa da boa sorte, né? A boa sorte na nossa vida. A sorte chega para todos, mas escorre das mãos daqueles que não se encontram em movimento. É outra frase aqui que tem no livro também, bem emblemática. Mexa-se, movimente-se. A sorte não vai chegar para quem está parado, peso morto na vida, tá? Seja qualquer tipo de sorte aqui. Eu não estou falando de loteria, é de sorte como toda, é de sorte de oportunidade, sorte de dar certo, sorte de encontrar as pessoas certas, são muitas coisas que a gente pode interpretar como sorte, né? Mas o importante é a gente se manter em movimento. Nona lição aqui, e muito importante, a chave secreta para as moedas de ouro, que ele fala no livro. Qual é a chave secreta para você realmente ganhar e multiplicar seus tesouros, né? Construir seu patrimônio, trilhar essa trilha da riqueza? Em resumo, é o trabalho. Ele conta várias historinhas no livro, né, relacionada a isto, como se fossem parábolas, né? Ele conta parábolas no livro e ele conta várias relacionadas a isso. Aqui, trazendo o meu ponto de vista, interpretando essa parte do livro, é que a gente deve parar de ficar nessa filosofia parasita, né? De querer investimentos milagrosos, ou então de querer colocar as pernas para o ar com 30, 40 anos de idade para viver de renda, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente deve ser escravo do nosso trabalho, que a gente deve amar um trabalho escravo, mas a nossa mente, ela precisa de ocupação. Então, mesmo que você já tenha um patrimônio suficiente aí para trabalhar pouco ou nada, ou você seja um herdeiro, ou você ganhe na loteria, a gente vai precisar ocupar a nossa mente, né? Ou se você detesta o seu trabalho, fala, como é que eu vou amar uma coisa que me escraviza, que toma meu tempo? Se você detesta aí o seu trabalho, acha que não ganha bem o suficiente, que eu acredito que seja a maioria das pessoas, né? É a realidade do nosso país. Então vai estudar, né? Vai estudar, invista em você, vai buscar uma ocupação que no mínimo te gere um sentimento de utilidade, né? De cumprimento de missão, mas está na sua mão. Não adianta a gente ficar reclamando, a gente ficar murmurando sem fazer nada por outro lado. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu falo disso. A vitimização não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que fazer a nossa parte de buscar. Eu não falo muito, mas a minha própria história é um exemplo disso. Venho de origem muito pobre, eu morei em favela na infância e eu tinha tudo para trilhar um caminho ou de drogas ou de ser mãe na adolescência, que foi o destino de muitas das minhas amigas de infância, de adolescência. Mas eu quis trilhar outro caminho, que foi lutar contra aquele meio, aquele sistema em que eu vivia, que foi estudar, 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 e acreditar que eu poderia sair daquilo, e eu saí. E eu saí, e eu continuo estudando, porque eu ainda quero ir muito além, eu quero melhorar muito. Então, a decisão, a escolha, o resultado vai estar sempre nas suas mãos. O trabalho, ele afasta de nós três grandes males: o tédio,
o vício e a necessidade. Essa é uma frase de Voltaire, não sei me pronunciar o nome francês. E outra frase muito relacionada a essa parte aqui do livro é que a realização pessoal vem do esforço consciente para se tornar tudo aquilo que podemos ser, que é o Viktor Frankl, essa frase. A realização pessoal vem do esforço consciente para se tornar tudo aquilo que podemos ser. A gente pode e deve querer ser muita coisa, e isso está nas nossas mãos em fazer, em buscar, né? E o trabalho é parte disso. Eu espero que uma ou mais dessas lições tenha inspirado você a fazer melhorias na sua vida, na sua gestão financeira, na sua gestão dos investimentos. Encaminhe esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir alguma dessas coisas que eu falei aqui. E já emenda nesse outro vídeo aqui que está aparecendo na tela, que está bem relacionado ao que a gente conversou aqui antes. Eu te aguardo aí nos próximos vídeos e no próximo vídeo da série Dinheiro nos Livros. Até mais!